Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao segundo módulo da disciplina Conteúdos e Didática da Matemática para as séries iniciais do ensino fundamental. Eu sou a professora Cristina Damasceno e hoje nós vamos estar falando sobre o primeiro tópico do módulo 2, que são as concepções epistemológicas no ensino de matemática, tá certo? Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as bases epistemológicas da matemática, da educação matemática, como bem é conhecida no campo teórico. Nós vamos estar falando também sobre algumas conceituações no universo da matemática, isso do ponto de vista dos teóricos da matemática, tá bom? E, ao final dessa aula, nós introduziremos alguns tópicos sobre o nosso próximo encontro, que será falar sobre as tendências da educação matemática, algo que é super importante que os graduandos, que os estudantes de pedagogia tenham conhecimento para que possam aprofundar suas leituras e, consequentemente, possam estar, na época, né, que estiverem atuando, munidos, subsidiados pela teoria da didática da matemática, tá certo? Que é tão importante e que muitas vezes é deixada de lado. Então, para a gente começar sobre essa nossa discussão de hoje, eu quero convidar vocês a refletir um pouquinho com essa frase do Jean Piaget, tá? Que é um grande teórico, né, da educação, que tem uma teoria da aprendizagem, né, que criou uma teoria, a teoria cognitivista, em que diz, né, que o professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. E é bem esse despertar, esse ser inspirador que eu quero que vocês sejam, que vocês se tornem, né? Que nós nos tornemos a cada dia dentro da prática de aula, dentro da prática pedagógica cotidiana, tá certo? Então, quando o Jean Piaget diz que o professor ele precisa despertar o interesse, a vontade do aluno de aprender, ele está justamente dizendo que nós precisamos ser mediadores, ser incentivadores, ser capazes de incentivar os nossos alunos a mobilizar os seus saberes, os seus conhecimentos. Diferentemente do professor que só ensina, que está ali só apresentando conteúdos e mais conteúdos, e de nada incentiva, de nada mobiliza, de nada motiva o aluno a querer mais, a buscar mais, a enveredar pelo conhecimento que está sendo apresentado a ele. Então, com essa frase, né, com esse senso reflexivo, eu quero dar continuidade, né, apresentando para vocês um pouco desse breve histórico do ensino da matemática, tá? Então, a educação matemática, ela surgiu no século XIX, em consequência dos primeiros questionamentos sobre o ensino da matemática, né? Lembrando que não é a matemática ela surgiu há milhares de anos, né? Mas o ensino sistematizado da matemática que nós estamos aqui apresentando para vocês, certo? Então, os matemáticos da época, eles preocupavam-se em como tornar os conhecimentos mais acessíveis aos alunos e buscavam uma renovação no ensino da matemática, né? No ensino desses conhecimentos, desses símbolos, dessas expressões, dessas operações que já vinham sendo trabalhadas, mas que não havia uma organização lógica, uma sistematização desses saberes. E aí, a gente pode dizer que a matemática organizada como disciplina, com uma didática específica, ela é relativamente nova, né, do ponto de vista pedagógico. E no Brasil, ela é mais nova ainda, né? Porque só na década de 50 que as discussões sobre educação matemática tiveram suas origens. No entanto, sua consolidação só se deu no ano de 1988, com a fundação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBEM. Olha só, gente, como nós praticamente ontem foi criada a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né? E, consequentemente, foi se organizado essa proposta do ensino da matemática no ensino fundamental, na educação infantil e no ensino médio no Brasil.
E aí a gente traz junto com esse histórico, né, essa síntese desse histórico da matemática, a gente traz uma importante possibilidade, que é a de conceituação dessa educação matemática. Como que essa educação matemática ela foi conceituada para que, de fato, ela viesse a ser sistematizada? Né? Então, a educação matemática ela pode ser caracterizada como uma área de atuação que busca, a partir de referenciais teóricos consolidados, soluções e alternativas que inovem o ensino de matemática. Então, essa matemática, que ela é milenar, que ela já acontecia de forma desordenada, né, a gente pode dizer assim, sem uma sistemática em sala de aula, ela vai passar a ser caracterizada como, assim como outras disciplinas de cunho pedagógico, né, que devem ser trabalhadas em sala de aula, mas com uma sistematização, com uma organização, com um planejamento adequado, com o começo, meio e fim. E isso, consequentemente, trouxe para a gente, como diz Carvalho, que a educação matemática é uma atividade essencialmente pluri e interdisciplinar. E o que é pluri e interdisciplinar? Pluridisciplinar e interdisciplinar. A educação matemática, ela não se faz somente com os números, somente com o conhecimento matemático em si, né? Mas ela necessita de outras áreas do conhecimento para que ela possa ser, de fato, compreendida, tá? Por isso que ela é pluri, né? Por isso que ela está em todos os lugares, em todas essas outras disciplinas também. E ela é interdisciplinar. Eu posso trabalhar matemática numa aula de língua portuguesa, eu posso trabalhar matemática na aula de ciências, eu posso trabalhar na aula de história, na aula de geografia. Então, a matemática, ela perpassa todos os campos do conhecimento, todos os campos do saber humano, certo? E constitui um grande arco onde há lugar para pesquisas e trabalhos dos mais diferentes tipos. E é interessante que, se a gente pensar também em pesquisa científica, a matemática vai estar sempre presente, do ponto de vista da pesquisa quantitativa, da pesquisa qualitativa, de pesquisas experimentais. Sempre a gente vai precisar do saber matemático para que essas pesquisas sejam desenvolvidas, né? Então, ampliando ainda mais esse arco, ampliando ainda mais essas possibilidades do ensino da matemática, né? E do uso da matemática no cotidiano, seja ele do dia a dia, né? Da vida, do cotidiano profissional, do cotidiano científico como um todo. Para Bicudo, a educação matemática possui um campo de investigação e de ação muito amplo. Os pesquisadores, eles devem sempre analisar criticamente suas ações, com o intuito de perceber no que elas contribuem com a educação matemática do cidadão. Então, Bicudo fala, né, que esse campo de investigação da matemática, da educação matemática em si, ele é extremamente amplo e que ele exige, né, dos pesquisadores, dos professores, dos matemáticos, análises críticas das suas ações, né, de uma forma que eles possam estar contribuindo, de fato, para a educação matemática do cidadão, do aluno, da criança, do jovem, do adulto, né, de uma forma que essa matemática ela não fique somente nas fórmulas, ela possa ser fixada na vida desses alunos. E aí a gente vai estar falando disso ao longo dessa disciplina, né, justamente para que a gente possa desmitificar ao máximo sobre o ensino da matemática, porque muitas vezes até nós pedagogos, muitos de nós, quando somos questionados por que escolher a pedagogia, antigamente, né, principalmente quando existia o vestibular, né, que existia o vestibular tradicional, antes do Enem, antes do PSIL, era preciso fazer provas, né, e uma das provas era prova de matemática, né, conhecimento matemático. Isso do ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista global, né, das disciplinas. Então, se você optasse por uma
um curso de bacharelado, geralmente tinha matemática, então muitas pessoas fugiam da matemática, fugiam justamente porque aprenderam uma matemática de fórmula, de cálculo, uma matemática muitas vezes desmembrada da vida, do cotidiano, que não trazia exemplos práticos, o que fazia com que houvesse a necessidade de decorar fórmulas e, consequentemente, o esquecimento, né? Porque quando a gente trabalha somente com a memorização, é certeza de que o esquecimento vai vir uma hora ou outra, tá? E aí, e afinal, né, o que é essa educação matemática? Então, a gente traz aqui um conceito assim bem amplo, né, do ponto de vista da matemática, do conhecimento matemático, que é justamente para que a gente possa estar pontuando algumas questões. É uma área de conhecimento das ciências sociais e humanas que estuda o ensino e a aprendizagem da matemática. De modo geral, poderíamos dizer que a educação matemática caracteriza-se como uma praxis que envolve o domínio do conteúdo específico, a matemática, né, e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à transmissão barra assimilação, né, porque ao mesmo tempo que se transmite, se assimila, ou a apropriação e a construção do saber matemático escolar. Isso quer dizer o quê? Que essa praxis, né, que é envolvida na apresentação, na explicação, na mobilização dos conhecimentos matemáticos, ela é uma possibilidade da teoria e da prática andar juntas. Isso nos motiva a entender que para ensinar matemática, eu não tenho que me valer somente das questões teóricas que estão lá no livro didático, mas eu preciso fazer uma relação com a prática, trazer exemplos práticos para que os alunos possam estar compreendendo e, consequentemente, aprendendo, assimilando, né? Ao mesmo tempo que essa transmissão ela é repassada, ela também possa gerar a assimilação desse conhecimento. E aí, a gente vai falar agora, né, um pouquinho sobre essas bases epistemológicas da matemática, né, do ponto de vista desse processo reflexivo mesmo que nós estamos, que nós nos encontramos. Porque, como eu falei para vocês, nessa aula, nós vamos estar nos debruçando sobre as bases epistemológicas, os principais pressupostos assumidos na didática da matemática. E eu gostaria de falar para vocês que dentro dessa questão, nós temos como base epistemológica, né, a matemática como ciência milenar, com bases lógicas bem definidas, o que eu falei para vocês bem logo no início. A matemática, ela não é de hoje, né, ela não é do século XIX. A sistematização do seu ensino, sim. Então, essa ciência milenar, que já possui, né, um conhecimento definido, um conhecimento vivenciado, trouxe para o ensino da matemática o conhecimento em si, né, o saber matemático. E a educação matemática, ela é uma área emergente de estudos recém-nascido, né, não possuindo uma metodologia única de investigação, nem uma teoria claramente configurada. Vocês vão perceber, ao longo desse módulo 2, que a gente tem várias tendências dentro da educação matemática. Então, não existe uma fórmula pronta para se ensinar matemática. Eu não tenho apenas um caminho, apenas uma teoria de conhecimento matemático. São várias vertentes, são várias tendências da didática da matemática que vão ser importantes que vocês, enquanto estudantes da pedagogia, enquanto futuros professores de matemática dentro das séries iniciais e da educação infantil, compreendam como que se deu esse processo, né? E como fazer uso dessas tendências da didática da matemática dentro da aula de matemática na sua escola, na sua realidade, tá? Então, em resumo, a matemática e a educação matemática possuem objetos distintos de estudo, cada qual com sua problemática específica, tendo suas próprias questões investigativas. E aí, é importante a gente lembrar que o Bruno Damore, ele descreve a didática da matemática como uma disciplina científica,
cujo objetivo do campo de pesquisa é saber identificar, compreender e caracterizar fenômenos que condicionam essa aprendizagem, que condicionam o ensino da matemática. E que conhecimentos são esses, que saberes são esses, né? Que fenômenos são esses? Justamente a matemática em si, a álgebra, a geometria, a trigonometria, aqueles conhecimentos que já são milenares, né? Então, a didática da matemática, ela veio justamente para isso, para ensinar, para mostrar como se identifica, como se compreende esses fenômenos, né? É justamente saber, é o saber ensinar. E aí eu vou lembrá-los daquele conceito mestre do Comênios, né? Quando ele chamou didática de didática, né? Que é a arte de ensinar tudo a todos. Então, a didática da matemática nada mais é do que saber ensinar a matemática a todos. É compreender os passos de cada um desses fenômenos matemáticos. Então, o professor de matemática, ele precisa saber como se constrói o número, ele precisa saber como que se organiza as operações matemáticas, ele precisa ir além do ensinar, ele precisa aprender para ensinar a matemática, certo? E aí, nessa perspectiva, né, a gente pode dizer que o raciocínio do professor que reproduz aquele conhecimento matemático, né, muitas vezes secular, que já está lá posto, que já está organizado, que é um raciocínio linear, né, que já é algo que já existia, ele precisa trazer uma certa rigorosidade, né, ele precisa trazer algo que seja fácil de entendimento. Então, esse tipo de apresentação, né, precisa estar dentro de uma metodologia que seja capaz de facilitar o entendimento do aluno, que é o quê? Que é para gerar aprendizagem, tá certo? E aí, dentro do ambiente escolar, a gente se depara com o saber matemático, né, que sofreu várias adaptações, aperfeiçoamentos e improvisações necessárias para o entendimento do estudante. O que é isso? Essas improvisações, esses aperfeiçoamentos, adaptações. É o professor compreender como que se dá aquele conhecimento matemático para que, de uma forma didática, ele seja capaz de repassar essas informações através de uma experiência, através de uma fórmula, através de um recurso didático, através de uma das tendências didáticas da matemática, que nós vamos conhecer mais na frente, tá certo? Então, falar sobre a aprendizagem matemática pressupõe naturalmente no conhecimento dessas bases, né, dessas teorias de aprendizagem que vocês já devem ter conhecido no curso de pedagogia, como a teoria cognitivista, como a teoria behaviorista, né, o behaviorismo, a teoria sociointeracionista. Então, dentro da aula de matemática, ela está dentro dessas teorias. Né? Uma escola que é tecnicista, geralmente, ela vai se utilizar de um estilo de ensino da matemática mais técnico, né? Mais ligado com a mecanização, com a decoração, né? Com essas fórmulas prontas, de uma maneira em que os alunos utilizem mais a memória. Uma escola que é mais socio-interacionista, ele vai proporcionar experiências matemáticas, ele vai proporcionar, aliás, ela, na escola, vai proporcionar experiências interacionistas para que os alunos possam conviver com esse saber matemático, consequentemente aprendê-lo, né, e utilizá-lo no seu dia a dia. E esse conhecimento que é oferecido aos alunos pelo professor, ele está impregnado pelo ponto de vista do professor e guiado pelas suas crenças e convicções. Então, é importante que a gente saiba, né, e vocês principalmente, nesse processo de formação, que vocês possam fazer leituras, que vocês possam se debruçar sobre os livros que estão na nossa biblioteca virtual, que vocês possam realizar as leituras desses materiais que nós estamos disponibilizando na plataforma, porque só assim vocês vão construir o seu
o conhecimento matemático e, consequentemente, se guiar por esse conhecimento para que você possa estar reproduzindo de uma forma didático-pedagógica para o seu aluno futuramente, tá? Então, não adianta eu achar que o que o livro didático traz para mim, pronto, organizado, que tem lá o manual, passo a passo do professor, ele está carregado de teoria do ensino da matemática. Eu, enquanto professor, eu preciso ler, eu preciso me convencer daquele conhecimento, eu preciso me adquirir aquele conhecimento, né? Eu preciso apropriar, a palavra certa é essa, Cristiana, apropriar-se do conhecimento matemático para que eu possa estar apresentando esse conhecimento matemático para o meu aluno, certo? E aí, gente, a gente precisa pensar dentro dessa proposta, dessas dimensões que eu estou apresentando para vocês agora, olha só. Então, a gente tem uma educação matemática, né, como algo maior, e dentro dessa educação matemática, eu tenho várias bases que vão me dar suporte, vão me dar sustentação para o ensino da matemática. Eu tenho conhecimentos específicos, né, relacionados a cada um dos conteúdos que vão ser trabalhados. Eu tenho conhecimento pedagógico, que está relacionado à didática da matemática, e à didática geral, e à didática pedagógica que eu vou estar utilizando, né, o conhecimento pedagógico que eu vou estar utilizando. Eu tenho o contexto sociopolítico em que a escola que eu trabalho está inserida. Eu tenho o contexto histórico-cultural também que a escola está inserida, mas que o município que eu moro, o estado que eu moro, o país que eu moro, possui, consequentemente, que influencia nesse conhecimento, né, nessas vertentes que vão ser ensinadas na sala de aula. O contexto psicocognitivo, que vocês já devem ter visto na psicologia, né, que é importantíssimo, um indivíduo, para que ele aprenda, para que ele tenha conhecimento, amplie os seus conhecimentos, ele precisa estar bem cognitivamente e psicologicamente. Então, por isso esse contexto psicocognitivo, ele influencia diretamente na aprendizagem e, consequentemente, no ensino, na educação matemática. E o contexto histórico-epistemológico, que é justamente a contextualização, a conceituação, a compreensão de onde vem esse conhecimento, e, no caso, a matemática, certo? Então, quando eu junto tudo isso no liquidificador, e eu aperto o play, né, eu aperto o botão de ligar, eu tenho a educação matemática, eu tenho a fusão daquilo que a gente chama de didática da matemática para me dizer que eu estou pronto, né, que eu estou pronta para executar uma aula de matemática. E é sobre esses contextos, esses diversos contextos, que a gente traz aqui, né? Um pouco também ainda apresentando para vocês sobre essas bases epistemológicas que sustentam a matemática. A gente tem aqui a apresentação de algumas ciências, né? Alguns campos do conhecimento que são importantíssimos nesse caminho, nesse percurso do ensino da matemática, que né, a própria matemática, como conhecimento milenar que o e que influencia diretamente nesse pensamento, nessa construção lógica da disciplina em si, da organização didática. A gente tem a filosofia, né, que também vai ser fundamental, a antropologia, são disciplinas que vocês já viram, não foi? No curso de pedagogia. A epistemologia, que é o estudo dessa base, né, desse saber, é o saber matemático em si. A economia também é uma ciência que vai influenciar no conhecimento matemático e na educação matemática, e que também vai ser ensinado em matemática, né? É um ciclo, é uma via de mão dupla. A semiótica, a sociologia e a psicologia.
também vão ser fundamentais nessa compreensão do universo da matemática, certo? Tanto por parte de quem ensina, como por parte de quem aprende. Claro que a gente não vai falar que hoje nós vamos dar aula de matemática com conhecimentos psicológicos. O professor de matemática ele vai fazer uso dos conhecimentos psicológicos dentro da aula de matemática. Entendem? Por exemplo, quando a gente estiver falando de conteúdos, né, abordando os anos iniciais, que é o foco dessa disciplina, a gente vai ver, por exemplo, avaliações, provas relacionadas com as teorias do Piaget. Então, a gente vai saber que para cada um dos estágios do desenvolvimento, existem atividades diferenciadas, existem propostas diferenciadas para o ensino da matemática, tá? Então, é assim que a gente vai fazer uso dessas bases epistemológicas. E aí, dando continuidade sobre os fatores motivadores dessa educação matemática, desse ensino da matemática, é importante que a gente possa discutir um pouco sobre a preocupação dos matemáticos e professores de matemática sobre a qualidade da divulgação e socialização das ideias matemáticas, né? Como que está acontecendo essa socialização, né? Esse ensino da matemática, a importância da melhoria das aulas, consequentemente voltada para o conhecimento da disciplina, né? Para o conhecimento dessa didática, que vai influenciar diretamente no conhecimento, né, na apropriação do conhecimento por parte dos alunos, né, dos estudantes que estão lá na sala de aula. A atualização e modernização do currículo de matemática, e nós vamos lá no módulo 4 falar especificamente de currículos, vamos falar da Base Nacional Comum Curricular, vamos falar dos currículos estaduais e currículos municipais, e do avanço, né, que é a gente poder pensar uma matemática moderna, pensar uma matemática atualizada do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da compreensão do aluno, certo? E aí, outro fator motivador do ensino da matemática também foi a iniciativa de universidades europeias no final do século XIX em promover institucionalmente a formação de professores secundários, né? A criação de cursos de licenciatura em matemática, fez com que surgissem, né, os especialistas em ensino de matemática. Como eu falei para vocês, existe, né, a licenciatura em matemática, existe também curso de bacharelado em matemática. E aí, isso gerou o quê? Gerou estudos experimentais realizados por psicólogos americanos e europeus, desde o início do século XX, sobre o modo como as crianças aprendiam a matemática. Então, ao mesmo tempo que se oferecia formação em matemática para professores, né, uma formação de professores secundaristas, que eram professores que não tinham ainda graduação, né, também acontecia ali, pouco tempo depois, né, já no início do século XX, esses estudos experimentais por parte de psicólogos, analisando como que acontecia, como que as crianças aprendiam a matemática, os níveis de conhecimento matemático delas, tá? E o objeto e os objetivos da pesquisa em educação matemática, né? Que a gente não pode dizer que estão prontos, eles estão em construção. Então, qual é o objeto de estudo? São múltiplas relações e determinações entre ensino, aprendizagem e conhecimento matemático em um contexto sociocultural específico. Então, ao mesmo tempo que eu tenho, vocês podem até pensar um triângulo, né? Eu até apresentei para vocês um triângulo simbólico numa das aulas passadas, né? Mas a gente pensa o ensino, a aprendizagem e o conhecimento matemático, né? Mas isso tudo aonde? Dentro de um contexto sociocultural específico. Porque para cada sociedade, para cada país, para cada cultura, a gente vai pensar uma proposta de ensino diferenciada, tá? E aí a gente vai falar disso também no módulo tópico 2 do módulo 2, quando a gente estiver falando das tendências da didática da matemática, como, por exemplo, a etnomatemática, que vai ficar muito claro a importância de se pensar tendências diferenciadas para contextos socioculturais diferentes, tá bom? E aí, os objetivos básicos do ensino da matemática,
de natureza pragmática, que tem em vista a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem da matemática. Essa natureza pragmática está ligada à prática, né? Quanto mais se busca essa melhoria da qualidade do ensino e da matemática, dentro da pesquisa, dentro do campo do saber científico, mais se aperfeiçoa o ensino e a aprendizagem, certo? E aí também tem esse cunho científico, né, que tem visto o desenvolvimento da educação matemática enquanto campo de investigação e de produção de conhecimento. E aí a gente tem, assim, aquelas perguntas que surgem da prática do ensino, né? Quando vocês estiverem indo para campo, quando vocês estiverem indo para os estágios, vocês vão estar sempre se questionando, trazendo essa reflexão que é própria do professor investigador sobre sua própria prática e sobre a prática dos outros. Por exemplo, por que os alunos têm tanta dificuldade para aprender álgebra? A gente se pergunta, como que eu vou ensinar frações de modo mais significativo para os alunos? Os alunos, eles aprendem melhor a resolver interpretar problemas matemáticos por meio de materiais manipulativos ou do uso de desenhos e esquemas? O que é mais fácil? Como que é mais fácil ensinar os alunos? Outra pergunta que a gente costuma fazer, é mais produtivo ensinar matemática iniciando com atividades ou situações de problemas do que com explicações teóricas? Por que os alunos confundem tanto o significado das letras em álgebra? Por que os professores geralmente não ensinam geometria? E aí a gente tem vários questionamentos que vão ser trazidos pela nossa prática, pelo exercício da investigação científica, que vocês vão se questionar a partir dessa aula, vocês vão passar a ter mais curiosidades, vocês vão assistir vídeos sobre a história da matemática, inclusive esse vídeo que eu deixei disponível na sensibilização desse módulo, e aquelas perguntas que são geradas a partir da investigação e estudos precedentes da própria literatura, né? Que é justamente quando vocês vão ler e vocês vão pensar mais sobre o que as pesquisas brasileiras mostram ou dizem sobre as dificuldades dos alunos em aprender frações. A gente tem várias pesquisas brasileiras que falam do aprendizado da matemática. Que tipo de dificuldade de aprendizagem da matemática as pesquisas têm investigado e que explicações são dadas para elas? O que os estudos e a literatura em educação matemática dizem a respeito da utilização de calculadora no ensino fundamental, no ensino da matemática na escola fundamental? São outras questões que podem ser respondidas a partir da literatura. E aí eu até proponho para vocês, vamos pesquisar respostas sobre essas 3 perguntas? Vamos? Então, vou ter um momento para eu perguntar para vocês, para eu questioná-los sobre essas perguntas. Se vocês conseguiram responder a partir da literatura que vocês foram investigar, foram atrás dos vídeos que vocês assistiram, tá bom? E aí a gente tem o quê? A gente tem a educação matemática como campo profissional, né? O professor de matemática, e como campo científico, porque ao mesmo tempo que você é um professor de matemática, que você é matemático, porque você está construindo a matemática, você é um educador matemático, porque você está ensinando a matemática e você está nessa relação com a educação matemática, tá? E esse esquema eu achei muito importante para trazer para vocês, para que vocês compreendam que ao mesmo tempo que eu sou profissional, eu também estou construindo o meu conhecimento matemático, certo? E aí, para que a gente possa refletir, o Biratan D'Ambrosio, que é um brasileiro, um grande nome da matemática, inclusive eu vou deixar um texto aqui dele para vocês, sobre tendências da didática da matemática. Ele diz, e aí eu trouxe para a gente refletir, que o futuro da educação matemática não depende de revisões de conteúdo, mas da dinamização da própria matemática, procurando levar nossa prática à geração de conhecimento. Também pouco depende de uma metodologia mágica. Depende essencialmente do professor assumir sua nova posição, reconhecer que ele é um companheiro de seus estudantes na busca de conhecimento e que a matemática é parte integrante desse conhecimento.
Um conhecimento que dia a dia se renova e se enriquece pela experiência vivida por todos os indivíduos deste planeta. E aí eu queria deixar aqui para vocês essa reflexão, tá bom? Do Biratan D'Ambrosio, para que a gente possa estar pensando essa matemática, né? Do ponto de vista da dinamização, da geração de conhecimento, dessa possibilidade de ser, ao mesmo tempo que eu sou um professor, eu também sou um matemático, eu também estou construindo o meu conhecimento matemático, e esse conhecimento matemático está se renovando todo dia a partir das minhas experiências, tá certo? E aí, eu agradeço vocês, né, por esse momento, por essa aula, e a gente se encontra na segunda aula do módulo 2, para a gente poder continuar falando sobre o conhecimento matemático, sobre o ensino da matemática e sobre as tendências que são tão importantes para a didática da matemática, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.